Mensagem enviada por uma ouvinte do Minuto com Deus. Pastor, meu nome é ALGP, tenho 42 anos, não sou casada, mas vivo com meu companheiro há mais de 25 anos. Temos 3 filhos que são menores ainda. Ele já me traiu algumas vezes, há muito tempo. E até chegou a me agredir fisicamente algumas vezes. Mas eu não tive coragem de fazer nada, por causa dos filhos, da vergonha, da igreja, do medo de ser abandonada. Eu sou do interior e não tenho ninguém aqui para me apoiar. E o pastor da minha igreja, quando eu procurei ele, disse que eu tinha que ser submissa, tinha que ser a mulher sábia para edificar o meu lar. E que eu tinha que orar mais. Ele, o pastor, falou que Deus odeia o divórcio e que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Agora, meu marido se apaixonou por uma irmã da igreja e quer ir embora para morar com ela. Peguei várias conversas no WhatsApp dele com ela. Uma irmã da intercessão falou que fizeram obra de macumbaria contra nós. E que eu tinha que pagar o preço de jejum, oração e monte para quebrar essa maldição. Meu marido nunca me deixou trabalhar. Sempre cuidei da casa, das crianças. E agora ele disse que vai embora. E eu que me vire com os filhos. Disse que vai me ajudar do jeito que ele puder. Mas falou para eu arrumar um trabalho. Eu não sei o que vou fazer. Não tenho estudo e nem tenho uma profissão. Sempre tentei ser uma boa esposa, boa mãe, sempre fui fiel a ele, e agora ele cismou com essa mulher. Por favor, pastor, ore por mim. Não sei como vamos arrumar dinheiro para o aluguel, para comer e pagar as contas de água, luz e etc. Tenho orado a Deus para que ele me dê vitória e que meu marido não me abandone. Esse é um relato de uma ouvinte que foi encaminhado para o Minuto com Deus. Agora eu quero ler alguns trechos extraídos do livro Criando Filhos no Século XXI. A ideologia maternalista é a ideia de que cabia somente às mulheres a responsabilidade e o cuidado em relação aos filhos. Mas a partir do século XIX, a mulher passa também a ser provedora financeira do lar. E depois de muitas décadas, essa ideia de que a mulher tem que se responsabilizar pelos filhos ainda perdura. É comum, quando vemos uma criança dando trabalho, a gente dizer: esse menino não tem mãe, não? As mulheres sempre trabalharam, seja no campo, nas fábricas, em casas de família ou até na condição de escravas. Antes das leis trabalhistas, elas ainda eram submetidas a jornadas intermináveis, sem descanso semanal nem estabilidade. Aí vieram as conquistas trabalhistas e mudaram o cenário profissional. A mudança nas condições de trabalho fez com que elas passassem a querer trabalhar e a se orgulhar do trabalho, como forma de emancipação e de realização das aspirações pessoais. O trabalho se tornou sinônimo de independência feminina. Os filhos não eram mais o único objetivo na vida delas. As expressões mulher e mãe deixaram de ser sinônimos e se distanciaram cada vez mais. Nesse mesmo contexto, os homens, que até então eram desencorajados a cuidar dos filhos, porque afinal isso era, abre aspas, coisa de mulherzinha, agora, diante dessa nova realidade feminina, podem até ajudar. E, finalmente, eles têm que cuidar do filho. Cuidar do filho passou a ser responsabilidade de pais e mães, assim como prover o sustento da família. Então, hoje em dia, quando um homem diz que está, abre aspas, de novo, ajudando a cuidar dos filhos, é porque ele não entendeu nada. Quando as obrigações são iguais, não cabe a ideia de ajuda, mas de cumprir com a sua parte.
Nos dias atuais, os casais estão vivendo momentos de inconsistência sobre o papel de cada um. A dificuldade de diferenciar o que caberia ao pai e à mãe tem levado a ressentimentos e divórcios. Justificativas como isso é coisa de mulher ou homens não sabem cuidar de crianças estão caindo cada vez mais por terra. E a experiência do divórcio faz com que o pai passe a valorizar o trabalho da mãe, uma vez que agora ele se vê obrigado a fazê-lo. E a mãe, de uma maneira ou de outra, se vê obrigada a confiar nos cuidados do pai, que periodicamente fica com seus filhos. Para a sociedade, ainda paira o mito de que os cuidados da mãe são insubstituíveis. Acredita-se até hoje no tal instinto materno. Exalta-se também a figura da esposa, bela, recatada e do lar. E aqui estamos nós, diante de um novo cenário cultural e social, em um mundo totalmente transformado, tendo ainda que conviver com modelos de criação antiquados e ultrapassados. Mas nós sabemos que a lei tem fundamentos muito bem definidos quando se diz respeito a essa intrincada instituição chamada família. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo ao podcast Minuto com Deus. Hoje eu estou aqui com a pastora Alessandra Oliveira e a nossa conversa vai ser com a doutora Adriana Pires. Adriana é advogada, especialista em direito de família e sucessões. Ela atua há mais de 8 anos, tem um escritório físico aqui em Belo Horizonte, mas também atende de forma online em todo o país e até mesmo brasileiros fora do Brasil. Olá, Adriana, seja bem-vinda. Olá, Alessandra, Deus te abençoe. Que bom estar com vocês. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Prazer é meu estar aqui. Deus abençoe, Adriana, seja bem-vinda. Quanto tempo, né? Bastante tempo, verdade. Antes da gente começar, eu preciso fazer menção aqui a um patrocinador que está nos apoiando hoje. Se nós estamos aqui nesse podcast, é graças aos membros do canal, né, que nos apoiam financeiramente, os membros do YouTube, Família Minuto com Deus, e ao patrocinador, que hoje é o mapa dos infoprodutos lucrativos. Em termos gerais, você quer ganhar dinheiro com a internet? Conheça o mapa dos infoprodutos lucrativos. Você vai ter estratégias de marketing, de posicionamento, busca pelo nicho ideal. Você vai ter várias ferramentas aí para você impulsionar o seu negócio online, o seu curso, aquilo que você quer vender na internet. E ainda lembrando, não deixe de dar o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim essa mensagem chega para várias pessoas. E nós temos um canal de cortes desse podcast, onde nós postamos vídeos mais curtos. O link está aqui na descrição do vídeo, tanto para o nosso patrocinador quanto para o nosso canal de cortes. Doutora Adriana Pires, que bom ter você, que saudade de você, que saudade do seu pai, da sua família, que tiveram um papel tão significante na nossa trajetória cristã, né? Que bom encontrar você hoje agora atuando de forma tão legal. Eu sempre acompanho suas postagens, acho muito legal a maneira didática e elucidativa como você aborda questões que são tão importantes. E eu queria primeiro que você começasse comentando aqui esse caso, né, da irmã que nos escreveu. Sim. O que você diria para ela? Eu começaria com o meu lema: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém.
E não quer dizer que você tem que casar de novo, não. Porque eu sei que é um momento muito difícil para você pensar em outra pessoa. Esse não é o foco agora. Não, não é. E com todo respeito ao pastor, à irmã que revelou, não duvido das revelações de Cristo, mas pelo que eu tô vendo, quem deu brecha não foi você. Né? Então, você pagar um preço por uma pessoa que não quer mudança, eu acho que é você perder seu tempo. Né? E você deveria me procurar, sinceramente, para que a gente possa sentar e eu te passar os seus direitos. Né? Porque eu não acho que a pessoa tem que viver assim. Né? Cristo deixou a lei dos homens também para nos resguardar. Amém. Existe a lei do Senhor, que está na Bíblia, que a gente segue, mas ele fala para obedecer à lei dos homens. E você pode ser amparada, né? Por um tempo, porque você não trabalha, porque você não está no mercado. Existe a possibilidade de pensão para você também, deixar claro. A pensão dos seus filhos não é uma ajuda, é uma responsabilidade. Além do que são 25 anos que ela comentou, né? Sim. Existe todo um patrimônio que foi constituído aí. E então, assim, você tem direito e não precisa de ir para a rua, né? Um homem que já te bateu, um homem que provavelmente tem violência psicológica aí, você tem direito de pedir uma medida protetiva para retirar ele de casa e ficar dentro de casa até a situação resolvida. Pelo relato dela, eles moram de aluguel. Então ele vai sair da casa, mas o aluguel vai ficar por conta dela. A gente tem que olhar o contrato tá no nome de quem, né? Depois a gente discute quem vai pagar o quê, né? Sendo bem estrategista. Mas hoje a Lei Maria da Penha... que sair, né? E quem tem que sair, exatamente. E a Lei Maria da Penha hoje faz a previsão de ajuda de aluguel, existe institutos, né? Custeados pelo município, pelo estado, é importante ela procurar saber. Existem locais que atendem essas mulheres para poder mostrar para elas as possibilidades. Existe abrigo para mulheres, que é confidencial, então eu não sei o endereço, ninguém sabe o endereço, que são dados cursos. Existe um mundo lá fora. Eu sei que está muito difícil de ver essa luz, mas existe um mundo lá fora que pode te ajudar a sair dessa. Né? Então, ela não precisa ficar com tanto medo de pensar. Ela vai encontrar acolhida. Exatamente. Né? E se a igreja dela não a acolhe, me apresente para o pastor, para a gente ter uma conversinha, né? Não me importo. Sou filha de pastor também. Sou filha de pastor, minha casa o tempo todo tem pastores, vocês sabem disso. Sou cristã. Sou cristã, eu te entendo, realmente sou cristã de verdade, não é só tipo, eu creio em Deus, acredito nos princípios da Bíblia. Né? Então, eu entendo a dor e aquele sofrimento todo na igreja, né? Não estou falando para sair da igreja, estou falando para me convidar para ter uma conversinha com esse pastor, que eu acho que tem que haver uma mudança, né? Tem que entender a realidade dessa mulher. Não é uma simples briguinha de casal, quem deixou a toalha molhada em cima da cama. Isso não é motivo de divórcio. São coisas mais sérias aqui. E aí, assim, e esse pai, tá? Tem responsabilidade de pagar o aluguel dos filhos. Tá? Então, assim, não é... quem vai pagar esse aluguel? Não, ele tem responsabilidade sobre isso. E ele precisa entender isso. E esse negócio de... eu até falei isso um tempo atrás para o Edivaldo. Nós, mulheres, somos muito emotivas, muito dada às emoções. Sim. E sempre de tudo, os filhos têm que ficar com as mulheres. Eu acho que essas mulheres começassem a pensar assim, eu estou falando isso porque eu sou mulher, sou cristã, sou pastora, inclusive conheci a Adriana. Quantos anos você tinha no encontro, Adriana? Nossa, eu devia ter uns 9 anos. 9, 8 anos, né? Exato. Para vocês verem. E a gente estava fazendo encontro face a face. Então, hoje eu estou conversando com uma mulher, não estou conversando com uma criança. Exato. Com uma doutora. E com uma doutora. Então, assim, a pessoa, se fosse no meu caso hoje, eu pensando no mundo que nós vivemos hoje, se acontecesse isso comigo, eu deixaria os meus filhos, no caso, dependendo do que o juiz vai falar e deixar decretado, eu falo, então, eu abro mão dos meninos ficarem com meu marido. Por quê que eu faria isso? Porque eu sou uma mãe ruim? Não, porque eu sei que meu esposo já tem um emprego. Se ele não tiver, de qualquer jeito, é mais fácil para o homem ir arrumar um dinheiro.
ela não saía de casa para trabalhar. Isso já é muito difícil para quem já está no mercado trabalhando e já com emprego para sustentar um filho. Então, assim, eu colocaria para o juiz, na hora do tribunal lá e tudo, eu colocaria assim, olha, eu não tenho condições financeira, emocionalmente, fisicamente, para lidar com essa situação. Então, eu abro mão para ele cuidar dos meus filhos por enquanto, até eu ficar bem estabelecida no plano mentalmente, fisicamente, socialmente e financeiramente. Porque é colocado assim, mãe tem que ficar com os filhos. Então, está na hora da gente começar a virar essa mesa. Já passou a hora. Mas para uma mulher, normalmente é muito difícil ela fazer isso. Sim, eu estou sendo bem sincera. Sim, eu estou falando isso porque eu tenho 3 filhos. Você ainda nem filho tem, mas eu estou falando, tendo 3 filhos e me colocando no lugar, se fosse isso lá quando eu estivesse com meus filhos, na idade que ela está com os filhos dela. Eu tive uma amiga que fez isso. E na época eu achei assim, um absurdo. Ela deve ter sido muito julgada, né? Não, principalmente por mim. Não, estou sendo sincera. Mas de uma forma geral, esse trecho do livro que eu li aqui, ele fala sobre a ideologia maternalista, que predomina na nossa sociedade. A mãe é melhor preparada para cuidar do filho. A mãe tem um instinto materno. Né? A autora questiona isso. Não necessariamente, né? A gente é criada. Eu queria te perguntar isso. De forma geral, o direito, ele entende isso também? Ele adota essa postura? Não. A nossa Constituição traz que pai e mãe são iguais e detêm os mesmos poderes de criação e sobre tudo que está relacionado aos filhos. Iguala. Certo. Sabe? Eles são iguais. Não existe essa de que a mulher vai criar melhor, o homem vai criar melhor. E a nossa lei, ela olha o seguinte, tem um princípio mor, o princípio do melhor interesse para a criança. Esse tem que ser norteador. Não é porque o pai é rico que a criança tem que morar com o pai. Se o pai é rico, ele vai pagar mais para poder dar uma vida digna para essa criança. Mas se ele não for uma pessoa de bom caráter. Exatamente. E aí, muitas vezes, esse pai trabalha o dia todo fora e tal. A criança vai ser criada por babás, nada contra, porque eu acho que é uma maneira de você organizar a sua casa, mas às vezes essa mãe tem mais tempo. Entendeu? Então, o que é melhor para essa criança? Só porque uma casa é grande, tem piscina, é o melhor? Ou na casa que tem amor, carinho, rotina, ela está bem cuidada, vai ser melhor. Né? Então, não existe essa diferença entre homens e mulheres pela lei e para a criação dos filhos. E nesse caso aí, então, a mãe ficaria com o filho, mas também por ela abrir mão de não poder sair para trabalhar, o pai teria que sustentar. Teria que dar também uma certa... não, teria que dar uma pensão para a mãe. Assim, aí a gente, só para vocês entenderem como que é a lei hoje. Hoje, a lei não faz essa previsão que necessariamente há um divórcio, a mulher precisa de alimentos. Né? Porque antigamente tinha isso. E às vezes a mulher recebia alimentos para a vida toda. Ela recebia uma pensão até morrer. Hoje já não há essa presunção, porque muitas vezes a mulher trabalha, é capaz e tal. Mas existe uma tese entre os advogados que a gente fala do capital invisível da mulher. Não quer dizer que vai conseguir. Que é o quê? Ela lava, passa, cozinha. Ela faz um monte de outras coisas que você teria que contratar alguém para fazer. E colocar este valor na pensão. Não estou dizendo que todos os juízes aceitam. Mas cabe a nós, advogados, trazer essas novas teses. Mas tem mãe que vai colocar lá no cálculo da pensão porque paga faxineira, paga uma babá, paga não sei o quê, entendeu? Então, é possível sim se estipular esse valor. Quando a mulher, igual esse caso específico, ela ficou fora do mercado há muito tempo. Então, é possível uma pensão por um tempo para que ela volte a estudar. Para que ela se recoloque no mercado. Exatamente, para ela se recolocar no mercado. Agora, se eu estou tratando de uma mulher de 55 anos, 60 anos de idade... Que já não tem tanta perspectiva. Já não tem tanta perspectiva, tá lá, fez só 4ª série. É muito difícil ela se recolocar em 4 anos, ela ir para uma faculdade. Ela pode ir, claro, né, gente? Sim. Mas, assim, ela teria toda uma trajetória antes de chegar na faculdade e depois ir para o mercado. Então, sim, nesse caso, pode-se pensar. Se é uma mulher doente, se tem algum problema de saúde, se pensar, assim, um valor que seja até ela morrer. E quando eu falei dessa mulher, igual
no caso, mais aqui, sim. você abrir mão foi pelo fato de que o tempo todo é colocado como o que o Edivaldo falou. Nós somos melhores capacitadas. E como você diz, não, nós fomos Condicionadas. condicionadas. É. Enquanto eles ganhavam carrinhos, a gente ganhava boneca. Já Exato. ensinando... E a é aquela ter- mentalidade, eu brinco assim, que a mulher chega no lugar, ela já vê um copo fora do lugar, ela arreda, ela faz isso aqui, porque nós somos condicionadas na nossa criação. E muitas vezes os homens não foram, os meninos não foram ensinados e cobrados esse posicionamento. Sim, então quando eu falei nisso, não estou me justificando, nem querendo, eu estou repensando o que minha amiga, que eu falei, meu Deus, porque Ela é ela muito fez isso. doida. Porque foi assim, a Gabriela minha, você conhece, ela tinha acho que uns 5 anos, então você vê que tem muito tempo, então isso lá atrás era mais absurdo ainda. Sim. Então, assim, hoje ela tem 33, 34. Então, assim, na verdade, quando ela fez isso, depois eu comecei, com o tempo, aí, né, eu nem era cristã, né, na época, eu comecei a entender o lado da mulher nessa questão. Por quê? Ela morava sempre morou sozinha, sempre teve que lidar com tudo financeiramente, enquanto ele tinha pai, mãe, morava com os pais Toda e uma depois, infraestrutura pra sim, ajudar. toda uma estrutura. Então, hoje, eu não querendo, igual eu falei, está na hora de a gente virar a mesa na questão de ser menos emotiva, porque não adianta eu ficar, ai, mas meus filhos... E depois, Mas Adriana, isso não vai retirar o seu direito de convivência, de Né? estar com os Sim, filhos, é que isso. existe essa diferença. Sim, é isso que eu estou falando. Assim, a diferença é que eu vou estar me reafirmando socialmente, financeiramente, e depois podemos rever essa guarda. Sim. E se talvez a mulher fazer igual muitos homens fazem, não, melhor assim ficar, Ok. ok, por quê? Não sendo fria, é a gente tentando fazer com que nós também precisamos pensar em estar em primeiro lugar, não só colocando o marido, como nós somos ensinadas, depois Sim. os filhos, e aí Você tem que estar bem para cuidar de alguém. Sim. É o primeiro Então, ponto. quando eu falei sobre isso, é nessa questão. Porque a gente foi condicionada a não é melhor estar com a gente. Quem disse isso? Não necessariamente. Não necessariamente. E não necessariamente eu sou uma mãe ruim de ter aberto. Não, senão a gente teria a guarda assim, pro- né, um pro monte pai. de pai ruim, né? Porque a gente tem essa questão dos pais, né? Que muito pai que abandona afetivamente os filhos. Então, aí a gente precisa entender que existe uma diferença entre o domicílio da criança, guarda e alimentos. Que as pessoas não entendem. Domicílio é onde a criança mora. Qual que é a localidade? A criança precisa ter uma casa. E esse domicílio pode ser com o pai ou com a mãe. Se o domicílio é com o pai, quem vai pagar a pensão é a mãe, né? Porque ele vai estar ali com todos os cuidados e tal. E vice-versa. Agora, guarda, a gente vai entender o seguinte, existe guarda compartilhada e guarda unilateral na nossa lei. O que significa isso? É uma das perguntas aqui que eu ia te fazer. Guarda compartilhada significa que os dois vão tomar decisão importantes da vida dos filhos. Vai estudar numa escola pública? Vai estudar numa escola particular? Vai estudar na escola do bairro? Vai fazer inglês? Não, vai fazer espanhol. Vai fazer natação? Vai fazer balé? Vai não sei o quê? Esse dia a dia, né? Leva no médico, papai, levar no médico. É muito comum a mulher ficar com todas essas questões. Da vacina. Da vacina, ir nas reuniões de pais, saber de tudo isso. Isso é uma guarda compartilhada. Guarda no lateral, eu vou dar um exemplo que aí fica claro. Mãe solo. Ela que tem que fazer tudo. Uhum. E pode ser que essa guarda seja do pai ou da mãe, né? Para as pessoas entenderem que existe essa diferença. Mas existe a questão da convivência dessa criança com o outro pai ou a mãe que ele não mora, né? E aí é usual ser de 15 em 15 dias, finais de semanas alternados, feriados alternados, férias compartilhadas, independente de guarda. Né? Então, não retira esse direito de convivência. E aí a gente tem uma leva de pais, graças a Deus, com um pouco de consciência, que em vez de fazer só de 15 em 15 dias, pegando só na sexta, pega na quarta e fica até domingo. Pega na quinta, sabe? Pra não parecer que é aquela obrigação, né? Exatamente. Você tá fazendo porque só por obrigação. isso, quer participar mais da vida do filho, e isso é possível.
tá? Existe uma discussão de guarda alternada e todo mundo vem no escritório, eu queria guarda alternada, uma semana lá, uma semana cá. A nossa lei não deixa. Mas, se os pais tiverem consenso, os dias de visita pode ser dessa forma. E o que seria ótimo, né? A criança poder conviver bastante Teria que ter tempo um com bom o pai. convívio, né, Adriana, entre os pais. Exatamente. Pelo menos um bom convívio, que eu tô falando assim, já que não teve um bom convívio com o casamento, mas um como bom pai e convívio, mãe. Entendendo que é vamos nos entender por causa do filho. Exato, mas é bem difícil, tá, gente? Hoje eu tenho serviços que eu faço que é conversar de um lado e do outro para poder fazer esses intermédios. Porque eles não conseguem conversar. Então, eu ligo para a mãe e falo, então, ele falou que vai buscar sexta-feira às 18, porque às vezes ela está na casa da avó, não sei o quê, essas questões, né, do dia a dia. Então, aonde que vai buscar? Vai buscar na minha casa mesmo, tá, às 18. O pai falou que vai levar no clube, então mande roupa de nadar. Então, eu faço esse diálogo porque eu evito um monte de problemas. Sim. Dos finais de semana me ligando e aquela confusão toda por causa eles de não se entendem. Não, por causa de um óculos de nadar que não mandou, sabe? Uma coisa Sim. boba e uma coisa simples. Eu queria passar aqui para as perguntas. Antes eu queria pedir para você que está nos assistindo, dê o like no vídeo. Isso aí é muito importante para que essa mensagem, que é tão importante, tão atual, alcance mais pessoas. Eu até estava brincando com a Adriana aqui, que a nossa tentativa sempre é de furar a bolha, né? Nós temos um grupo de pessoas aqui que nos seguem, que nos acompanham, e eu louvo a Deus pela sua vida, mas eu queria muito que essa mensagem chegasse até outras pessoas que precisam ouvir isso. E para isso eu conto com o seu like, a sua curtida, o seu comentário, dê a sua sugestão, coloque aqui a sua dúvida. Você tem dúvidas em relação a esse assunto? Direito da família ou de família? De família. Direito de família. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que me enviaram, Adriana. Compartilhe essa mensagem, né? Compartilhe Se torne membro. Copie o link da mensagem e cola lá no grupo da família, da igreja. Se torne membro do canal para apoiar o nosso projeto. E conheça aqui no link da descrição do vídeo o mapa de infoprodutos para que você possa ter um alcance maior aí com o seu trabalho nas redes sociais. Adriana, uma pergunta, que essa aqui acho que até eu responderia, mas eu vou passar para você. O que fazer quando o marido não quer pagar a pensão? Eu tenho que primeiro saber, assim, o contexto. O contexto, mas supondo que já foi na justiça e existe uma sentença que coloca esse valor. Se não tem que fazer todo esse procedimento. Tem esse valor a ser pago e a pessoa não pagou. Existem duas maneiras. Você pode executar com rito de prisão, que a gente sabe, e que todo mundo fala que a única coisa que dá prisão no Brasil é pensão. E eu já vi, a gente não acredita, mas acontece. Ou o comum, que ele vai ser intimado, aí vai ver se tem dinheiro, se ele não paga de jeito, não vai ver se tem dinheiro na conta dele, bloquear carro, CNH, tem várias coisas que pode ser feito. Mas, assim, o que funciona? Falar que vai ser preso. Mas de uma forma prática. A pessoa vai na polícia ou ela procura um advogado? Um advogado. Ela procura um advogado. Um advogado. Não adianta ir na polícia. Não, mas existe uma possibilidade na polícia, que eu comecei a fazer com uma cliente minha, só que a polícia, tudo demora no Brasil, né? Sim. Que é o crime de abandono material. Você pode denunciar este pai por crime de abandono material. E ele pode responder criminalmente e existe uma pena para isso. Entendeu? Então, existe essa... Mas você não vai receber seu dinheiro, né, com a polícia. O que vai te fazer receber esse dinheiro é através da justiça e ir no juiz. Então, procura um advogado. Eu sou pobre. Defensoria Pública existe para isso. Há várias faculdades que fazem atendimento gratuito, né? Saia do local de vítima, desculpa falar assim, e vá. Não tenha medo. Existem locais que podem te atender gratuitamente e que vai fazer esse processo para você. Todo mundo tem direito a ser defendido. Exatamente. A procurar os seus direitos. Algumas perguntas eu tirei do seu perfil, lá das suas postagens, mas eu achei importante trazê-las aqui. Coisas que a mulher ouve do marido depois que se separa. Se você começar a namorar, vou tirar a guarda dos meus filhos de você. Você comentou sobre isso. Sim.
Eu queria que você falasse um pouquinho. É muito comum essas... Não é muito comum isso aí? Muito comum essas chantagens. Muito comum. Então, não tem, gente. Você não tem como proibir a outra pessoa de recomeçar a vida dela. Ela tem o direito de recomeçar essa vida. Né? É claro que sempre existe a preocupação de um bom pai e uma boa mãe com quem que os nossos filhos estão. Sim. Tá? Mas você não tem como proibir e você não vai tirar guarda nenhuma. Como eu expliquei, guarda compartilhada ou guarda unilateral. Hoje, a lei... ela fala sobre guarda compartilhada acima de tudo. Guarda unilateral é exceção. Então, ele não vai tirar nada. Ele não vai conseguir fazer isso porque ela começou a namorar. Não existe nenhuma violação do direito da criança. Meu filho, você só vai fazer o judiciário, ficar abarrotado de coisas e passar vergonha. Né? Porque o juiz não vai acatar suas alegações. Nesse caso, o Edivaldo perguntou em tirar a guarda do filho. Mas eu já ouvi também... falar que, olha, a partir de agora, eu vou te dar, vamos supor que a pessoa dava R$1.000. Ai, ainda dá vontade de rir, né? Porque R$1.000. Não dá pra fazer nada. Vamos colocar aquele assunto que você colocou. Se fosse, né, pagar uma empregada, uma babá, uma passadeira, né? Não paga. Fora a escolinha, fora o trajeto que, né, que é o transporte para levar. Mas... a escola, né, dependendo do filho. Mas existe isso de não vou mais dar R$1.000, agora eu vou dar R$500. Não é assim. Se tem sentença, tá, gente? Sempre partindo que a pessoa homologou isso na justiça. Tem que ter sentença, tá? Se tem sentença, não existe quando isso, você fala quero. Tem sentença, eu vou fazer uma pergunta para você, assim... Você tem um filho, mesmo que você não casou com esse indivíduo, vocês não são casados? Esse ser de luz? Mas esse ser de luzes, né, porque foram 2, fizeram um filho. Sim. Então, não chegaram a casar. Mas o certo, em vez de ser, igual você falou que o pessoal adora fazer de gaveta, né, contrato de gaveta. Boca, não de funciona. De boca. Não funciona. Não funciona porque você não já falou aí, funciona. olha, se você começar a namorar, eu suspendo a guarda. Eu já falei com você. É a pessoa falando, eu vou diminuir o valor. O valor, não pode. Então, outra coisa. Quando essa pessoa passa a fazer isso... e também tem. Não quero que você venha trazer a minha filha no carro. Com a mulher ou junto, com a mulher, com ou o com o homem homem. junto. Não existe isso. Né? É melhor para ambas partes, até mesmo porque você já falou e não se conversam, né? Porque eu conheço Sim. vários que não se conversam bem e prejudica até a criança, muita criança. Sim. É melhor procurar um advogado nesse caso? Sim. Do Sempre. que ficar nessa... Né? Porque acaba ficando assim, ó. Não tem um advogado, mas aí as mães que tem que fazer esse papel aí que você faz. Exatamente. Entendeu? E é uma coisa chata. Desgastante. Emocionalmente desgastante. Então, assim, não aceite acordo de boca. Nunca, gente, nunca. Por quê? Se vocês têm um mínimo de diálogo, chegou à conclusão que é R$1.000, R$2.000, seja lá o que for, procure um advogado. Oficializa isso, Oficializa. né? Os processos não precisam ser litigiosos, o que significa ir na justiça e ficar brigando, e tem audiência, tem não sei o quê. Hoje, a gente tem o Sejusc, que chama, Centrais de Conciliação. Então, o que acontece? As partes podem sentar comigo, que eu tenho esse perfil de quando o cliente me contacta, eu falo, tem possibilidade de a gente conversar com outra parte? Chama a outra parte, converso. A gente propõe um acordo, porque os pais sabem o que é melhor do que um juiz, gente. O juiz não mora lá, ele vai definir coisas que, às vezes, os pais vão falar assim, não, às 18 horas não, tem que ser às 19. Tem que ser às 5h30, sabe? Se a gente pode fazer um acordo, as partes assinam e homologa. Eu penso o seguinte, pai que ama o filho faz questão de homologar isso na justiça. Eu tenho um cliente que me procura e falou assim, ó, eu fiz um acordo há 3 anos atrás e eu estava todo regaçado, eu não tinha dinheiro, eu fiz um acordo pequeno, mas hoje eu já pago isso, isso e isso, e eu quero constar isso na justiça. Ótimo. Ele é um bom pai, ele está fazendo certo, ele está preservando o filho dele, não é a mulher, é o filho dele, entendeu? Então, não caia na chantagem, se for para a justiça... Eu vou pagar menos, você vai ver que você não vai conseguir nada. Se você é um bom pai, você quer colocar isso também por escrito, até para te assegurar o seu direito de visita, de convivência. E às vezes as pessoas fazem isso até para fugir do imposto de renda.
Uma forma tentativa de encobrir, driblar. Eu gostei dessa fala sua. Ser um bom pai. Ser um bom pai não causa, pensando assim, eu vou tirar o valor X porque você começou um relacionamento, ou a outra parte. Não, eu não vou deixar você pegar porque você... Está se relacionando. Porque ser um bom pai ou ser uma boa mãe vem sempre na mente, eu não dei certo com ele. Exatamente. Mas a minha filha ou o meu filho é filho dessa pessoa. Não tem culpa nenhuma. Não disso. tem culpa nisso. É assim, E ele pode ter sido um marido péssimo, tá? Mas ele é um pai e pode ser um bom pai. Eu sei que é difícil separar essas duas figuras. Trate na terapia. Deixa eu ir falando as perguntas aqui à medida que a gente vai, porque muitas já vão sendo respondidas aí nessa conversa, né? Sim. Um depoimento de um pai. Uma pergunta, aliás. Se ela estiver brigada comigo, ela pode me proibir de ver meu filho? Não. O direito não é do pai ou da mãe, é da criança. É da criança. Nós acabamos de falar. A lei prevê o prejudicando a seguinte, a criança tem direito de convivência com a família. Significa os avós, os tios e com o pai e com a mãe. Então, não tem. Por isso que eu falo, homologa na justiça. Porque você chega lá na porta, vem buscar, não vou entregar. Polícia. É constrangedor. Polícia, fazer boletim de ocorrência. Isso é alienação parental. É chato, é constrangedor, mas tem que fazer isso. A mulher escuta muita chantagem, mas eu tenho visto mulheres chantageando os homens. Homem que quer ser bom. Gente, deixa o pai pegar, vai pro salão, dorme o final de semana inteiro. Vai ser feliz. Mas pare com essa implicância, sabe? Ou até mesmo pode ser infeliz, mas fica infeliz você, mas não torne Sozinha, né? o seu filho infeliz. Exatamente. Né? Porque aí não é o pai, ela está tornando o filho infeliz. Exatamente. Ela está usando uma pessoa... Uma criança. Eu estou falando uma pessoa porque essa criança vai se tornar um adulto. Cheio de problemas, cheio né? de problemas. Gente, Modo avião. não, e é assim, a gente põe, só que o outro grita. Aí vocês trazem um advogado do consumidor aqui para essas ligações que não param. Gente, ninguém merece. Essa próxima pergunta, ela sai um pouquinho desse contexto, mas assim, não vai muito longe também. Meu marido teve um filho fora do casamento. Ele tem que dar assistência para esse filho igual ele dá para os meus filhos? Deve, né? Só que aí, para vocês entenderem, o cálculo de pensão fala sobre, a gente chama de binômio, necessidade e possibilidade. O que significa? Necessidade é o que a criança precisa. E isso vai desde comer, porque o pai pensa que a criança só come, vestir, educação, até Netflix, tá, gente? Assim, os streams, que aí fica bem claro, porque criança também assiste isso. Tem que ter o login lá, a senha. Criança você põe lá para assistir, para dar sossego, é a realidade, entendeu? Então, todos os gastos da criança. E a possibilidade, o que esse pai pode ter? É claro que muitas vezes, se esse homem já tem uma família ou tem outras pensões, isso vai influenciar no que ele consegue. E hoje a gente traz sobre a razoabilidade, tem que ser razoável, porque não adianta tentar um valor que ele não vai conseguir, porque ele também tem uma segunda casa. Seja com outra mulher, seja como for. Então, vai ser calculado isso. Ele tem que prestar essa assistência dentro da possibilidade dele. Eu falo uma frase assim, não adianta arrumar um filho de pedreiro e querer uma pensão de engenheiro. É só para ficar bem claro que a pessoa vai entender que o engenheiro... Dentro da possibilidade. É. E já partindo para a questão da sucessão. O filho fora do casamento, ele teria direito à herança, por exemplo? Tem. No caso do falecimento Ele do tem pai? direito à herança da parte que é do pai. Eu não sei qual que é o regime de casamento, isso vai influenciar. Sim. Mas vamos lá. Esse pai tem um imóvel X, né? Aí tem a parte que é dessa mulher, que ele é casado, ou se não tem, não sei. O que é dele vai ser dividido entre os herdeiros. E não faz distinção de filhos
Só para deixar claro, filhos adotados, filhos afetivos, que existe isso hoje, você colocar na certidão Sim. o seu nome como pai for, se é possível. Filhos fora do casamento, antes do casamento, depois do casamento. Morreu, aí apareceu um filho, aí faz teste de DNA, tem os mesmos direitos que os outros filhos. Antes não tinha, tá, gente? Então, por isso que traz essa confusão na gente. Ai, será que tem? Hoje, filhos são todos iguais pela lei. Para a gente entender isso, né, assim, a maioria do público que nos assiste é um público cristão, nós somos filhos adotivos de Deus. E nem por isso temos menos direito do que o filho legítimo de Deus, Jesus Cristo. Tudo Exato. que Jesus conquistou na cruz por nós, já dizia a canção, né? É direito nosso, é nossa herança. Essa aqui eu extraí também do seu Instagram. Até de uma forma irônica você postou lá. O pai estava ajudando, mas tem 3 meses que não paga. Posso pedir para prender? Por favor. E não é ajuda, né? Foi a resposta que você deu. Não, ele não estava ajudando. Ele está cumprindo o dever dele como Cumprindo o pai. dever. A lei faz essa previsão. É isso que a nossa sociedade ainda não entendeu. E quando eu falo sociedade, porque tanto homem quanto mulher. Não é uma ajuda. Não é uma ajuda. Ela não fez o filho sozinho. É igual dentro de casa. O Edivaldo não está me ajudando quando ele faz uma Nas comida, tarefas. nas tarefas. A casa é dele A também. casa é dele. Se ele não fizer, vai ficar lá. Exatamente. Tá, gente? Eu sou dessas. Vai ficar lá. Eu não vou Aí, pegar tá a toalha certa. dele que ficou, porque eu não sou a mãe dele. Eu sou a esposa dele. Então, no caso, e ele me ajuda. Quer dizer, não me ajuda, ele faz a parte dele. E às vezes, agora, ultimamente, nem eu não estou fazendo muito a minha parte, ele está fazendo mais a minha parte. Você acredita? Os papéis se nisso? inverteram, né? Inverteram. Você cuida dos A três. gente pode fazer isso, tá, gente? Se você estiver sendo sacrificado, pisque 2 vezes. Na verdade, eu estou recuperando. Pensa bem, ela pariu 3. Não, eu estou adquirindo o que eu conquistei lá atrás. Eu nem tento Só comprar que- essa briga, não, que eu sei que eu sei que eu tô no débito ainda. 2-1. Exatamente. Ele está me pagando o que ele não conseguiu, porque ele estava trabalhando fora. Então, agora ele está fazendo o que ele tinha que ter feito lá atrás. Olha só, tem uma questão aqui, Adriana, de sucessão. Saindo fora agora, realmente um pouco da questão do divórcio e filhos. Uma ouvinte mandou o seguinte relato. Minha mãe morreu e nós somos 3 irmãos. Eu morava na casa junto com minha mãe e meu filho. Os outros irmãos já são casados, têm as suas casas. Eles têm direito à herança? Sim. 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 Pelo relato, não tem pai nessa história. Então, pelo jeito aqui, o pai né, já deve ter já deve- falecido, né? Ela não mencionou. Então, tem que ser dividido entre 3. Né? É um grande problema, que eu vou dizer, das pessoas mais simples. E na minha família também teve isso, gente. Isso é normal, tá? Tem parte lá do meu pai que nunca vamos receber, porque todo mundo foi morando no lote. Aquele famoso consolar aqui no lote. Sim. E aí, quem fica? Às vezes fica assim, mas eu fiquei aqui, eu cuidei da nossa mãe, no Eu leito investi de morte. mais na casa. Investi mais na casa. Se você fez investimentos nessa casa, tem como provar? A gente pede o retorno deste valor. Mas o certo é a venda e dividir por 3. Se você está ocupando o imóvel inteiro, você pode até ter que pagar aluguel a esses herdeiros. Eu sei que é muito difícil, morei aqui a vida toda e tal, mas o certo é dividir por 3. Se eles quiserem abrir mão por você, ótimo. Se eles puderem, porque ele tem os filhos deles também, é isso que a gente não raciocina, né? Às vezes eles têm uma casa, mas eles têm os filhos deles também, que eles querem deixar algo, eles querem melhorar a casa, comprar um carro, seja lá o que for. Que é uma herança deles, mas também, olhando, é uma herança dos filhos deles. No futuro também, então... E eu creio, você pode até responder isso, eu creio que a justiça, ela age de uma forma coerente e ela não vai chegar pedindo para essa mulher abandonar a casa imediatamente com Não. seu filho. Ela deve dar um prazo,
O que acontece? Tem todo um avaliar processo. o imóvel. Exato, tem todo um processo. Primeiro tem que se abrir o inventário. Inventário tem que calcular ITCD, que é um imposto. Aí é um sistema que não é do judiciário, é um outro sistema que só Jesus na causa, que tem dia que não está funcionando, estou falando por experiência própria. Aí você tem um imposto a pagar. Depois que paga o imposto, o juiz fala, os 3 são. Aí você tem que registrar lá no cartório que os 3 são proprietários desse imóvel. Aí depois disso, eles podem pedir a venda deste imóvel. Tem todo um procedimento a se fazer, mas num curso alguém pode te pedir a questão do aluguel, né? Só para a pessoa saber. Mas não é da noite pro dia. Mas comece a se programar. É melhor trazer alguém para avaliar, você já saber quanto que você tem, porque aí você compra um apartamento, compra alguma coisa, né? E lembrando daquilo que você falou, para de ficar no papel de vítima e começa a entender o todo. Exato. Agir. Não, entender o todo, porque nesse caso aí, são 3 filhos. Não é porque ela está morando lá dentro que aí vem outra parte. Aí os irmãos podem falar assim, olha, para falar a verdade, você, com o tempo que você já está morando, vamos supor, não sei quantos anos, né, que essa pessoa está lá morando, mas vamos supor que 5 anos. Se você não conseguiu fazer um pé de meia com 5 anos, aí já é um problema seu, porque 5 anos você ficou sem pagar aluguel. Sim. Então, você ficou morando lá dentro e a gente pode até pedir, né? Se for A partir de então é que a gente está falando. Né? Eles podem pedir o aluguel daquele Exatamente. imóvel. Então, a pessoa tem que ter um certo jeito para falar, porque dependendo, acha que está com todo a moral e tal, e isso pode virar contra a pessoa. Exatamente. Você tem que pensar no direito do outro, não só o seu. Né? Claro que tudo conversado, gente, dá mais certo. Dialogue. Olha, me dá um prazo, deixa eu me organizar, deixa eu ver quanto que vale. Casa não se vende da noite pro dia, é muito difícil. Você pode falar assim, não, é uma excelente casa, é isso, é aquilo, mas será que outra pessoa tem esse dinheiro para comprar? Então, tudo demora, tudo tem um tempo, mas é melhor resolver numa conversa e num diálogo, numa mediação, sentar, conversar, dialogar, fica mais fácil. Tem mais alguma questão que você vê que é bastante comum e que ainda não foi mencionada aqui, Adriana, dentro desses comentários que você queria colocar aqui? Eu acho que no momento do divórcio existe muita dúvida, né? E principalmente patrimonial. É claro que vai depender de cada regime de casamento. A questão do regime, né? Mas partindo assim, a grande maioria é casado hoje com a comunhão parcial de bens. Porque a lei fala, se você chega lá no cartório e não escolhe outro regime de casamento, vai ser aplicado esse. O que significa? Tudo que construiu durante a constância do casamento é dividido entre os dois. O grande lance é que na hora do divórcio, aí vem o homem assim, mas eu saí para trabalhar, eu trabalhava 12 horas por dia, porque eu que ganhei tudo, eu que não sei o quê. Mas muitas vezes essa mulher, às vezes trabalhou e ganhou menos, mas você não escolheu esse regime de casamento antes para poder fazer essa proporção. E também, muitas vezes a mulher ficou em casa cuidando dos filhos. Sim. Né? Igual a Alessandra falou, ela fez essa escolha em algum momento da vida. Que é um trabalho que não é mensurado. Não é mensurado. E não importa se você tivesse dinheiro para pagar empregado e todas as coisas e a Alessandra ficasse lá plena, sentada no sofá, só olhando, não tem problema. O regime que você escolheu, ela tem direito à metade. Ah, mas eu não concordo. Não importa. A lei diz. A lei assim. Já estabelece, bate o martelo. Bate o martelo. Então, assim, as pessoas deveriam entender, antes de se casar, qual o regime que você está escolhendo. E fico alerta, né? Ah, eu vou casar por amor, então ele está dizendo para mim casar com separação total de bens. Ótimo, case por amor. Mas tem como se assegurar. Famosos fazem isso. Recentemente teve jogador que foi para outro país e então o que eles estabeleceram lá num pacto antinupcial, antes de se casar, um contrato, que se ela tivesse que ir, ele ia pagar para ela o valor que ela recebia ali de trabalho, no mercado de trabalho que ela estava. Porque ela abre mão de tudo, gente. Sim. E aí, para vocês entenderem o desfecho, acabou que eles se separaram. Né? Ela estava sem emprego e aí ela tinha de volta uma indenização nessa história. Proporcional ao que ela estaria recebendo caso estivesse trabalhando na sua área. Exatamente. Na verdade, quando Perfeito. se casa, a pessoa, igual você falou, a gente fala, todo cristão fala, todo mundo fala. Ninguém casa pensando em separar. Não. Só que a gente tem que casar pensando Nas possibilidades. nas possibilidades, porque em se guardar. Exato. Né? E até num caso de falecimento. Vou ampliar os horizontes. Sim. Quem são os seus herdeiros? Eu vou dar um exemplo. Eu não sou casada. Eu não tenho filhos. Quem são os meus herdeiros? Se eu me casar,
Meu marido vai ser meu herdeiro? Não. Meus pais. Tem um caso muito interessante. Eu trabalhei numa empresa, eu fui funcionário público durante 25 anos e eu trabalhava no RH. Então a gente tratava de várias questões, de pensão, de quem é o titular para receber o seguro e tal. E teve um caso muito específico de uma pessoa, um homem. Ele... todos os funcionários lá tinham um seguro de vida. E só que esse cara, ele teve uma discussão lá com a esposa, ele se separou da esposa e foi morar com a amante. E aí, ele foi lá no escritório do Recursos Humanos e falou assim, olha, eu não quero mais saber da minha esposa, eu me separei dela, eu estou me separando, eu quero que tira ela da titularidade do seguro e coloca a fulana de tal. E colocou isso lá. E a gente não está ali no papel de juiz, de nada. A gente só cumpre, né, o que o cara está estabelecendo. É um direito dele. Passou-se um tempo, ele reatou com a esposa. Ele terminou com a amante, reatou com a esposa. Né? Começaram a dar uma segunda chance um para o outro. Que maravilha, que lindo. Só que ele se esqueceu de ir lá e informar isso pra gente. O QI era um pequeno. Ele não passou essa informação, ele não oficializou. Ai, Deus. Sim. E esse cara veio a falecer. Ele teve uma doença, ele veio a falecer. Depois do falecimento, a esposa vai lá Recebeu na empresa. tadinho. O que ele tem direito aí? Falou, não. Está em nome de outra. Está em nome de outra. Ah, mas a gente já tinha voltado. Falei, mas isso não está no papel, isso não está registrado. Então, eu vejo a importância de formalizar tudo. Né? Se planejar. Eu te amo, querida, eu te adoro, eu estou apaixonado por você. Então, põe isso no papel. Exato. E aí você poderia falar, aproveitando esse gancho, que eu vi que você falou um pouquinho disso lá no seu perfil. Inclusive, siga lá, gente, você que está assistindo, siga a Adriana lá no perfil. Você está @ o quê? A Adriana P.D. Silva. Adriana P.D. Silva. Se o Igor pudesse colocar aí depois. Mas vai colocar na descrição, né, quando a gente levar ao ar. Você falou sobre a diferença entre pessoas casadas e pessoas amasiadas. Não foi isso que você falou? Sim, existe diferença entre casamento e união estável. Casamento e união estável. Aí isso. eu ponho meu posicionamento como cristã, Sim. tá? Uhum. Eu não tô aqui pra fazer juízo de valor de ninguém. Casa, gente. Se ama, casa. A própria Bíblia já diz isso. Agora eu vou fazer uma análise como advogada, tá? Gente, a união estável dá tanto trabalho na justiça para você provar, para você trazer as minúcias. Porque a lei, veja o seguinte, equiparamos a união estável, esse morar junto, ao casamento. Sim. E esse equipara se você não escolheu, porque também na união estável é possível você escolher o regime de casamento, tá? Se você quiser formalizar, já fiz para alguns clientes meus que quiseram formalizar isso, né? Então é possível escolher qual regime. Se você não faz isso, é a comunhão parcial de bens. E aí dá um trabalho, gente, dá um trabalho, porque quando eu pego, eu falo, isso vai me dar muito trabalho. Porque o que eu falo? A mulher tem certeza que está casada. Desde o início, quando eles começaram a juntar as escovas de dentes. E o homem tem certeza que só namorava. E é uma realidade. É uma realidade. Então vira um problema. Ele vira e fala, mas era só um namoro. Mas assim, e aí fica difícil de quando começou exatamente. Porque um alega namoro e o outro alega casamento. Então, não é seguro. Não tem um marco temporal disso aí. E aí você vai ter que marcar. E aí você vai depender de testemunha. Eu fui numa audiência recente que foi muito engraçado. E foi ótimo para minha cliente. A testemunha que sentou lá, o juiz perguntou, você é amigo íntimo? Ela, sou. Aí eu disse, você é amigo íntimo dele? Sou. Aí eu falei assim, não tô acreditando que essa testemunha tá fazendo. Por quê? Você não pode ser amigo íntimo. E aí, E aí perguntou... Já caiu por terra ali. Exatamente. Aí ela ainda me ajudou, ela ainda falou assim... Ele falou assim, quanto tempo que eles estão juntos? Nossa, há muito tempo, que eu lembro que eu era criança quando eles estavam juntos. E o homem alegava que não estava junto com ela esse tempo todo. Então, quer dizer, ele estava confiante que ele ia levar todo o patrimônio com ele. A testemunha que ele levou o prejudicou.
E aí põe ao contrário, porque eu poderia ser advogada dele, né? Eu ia estar lá, oh meu Deus do céu, que vergonha! E é exatamente isso. A união estável, assim, ela é muito prejudicial no sentido, assim, muitas vezes até para a própria mulher, porque o homem nega essa relação. E se ele tinha relacionamentos extraconjugal, isso pode te atrapalhar. Você falando aí, assim, eu vou falar como cristã. Eu vou falar como cristã, como mulher, né? Se você está namorando, é você na sua casa e o homem na casa dele. Não, nós vamos agora namorar e ficar junto. Então, agora você não é namorado, vocês estão casados. Aí, se a pessoa vira para você e não está disposta a ir no cartório, eu não estou falando, gente, de fazer uma cerimônia, encher o bucho das pessoas, igual as pessoas falam. Véu e grinalda. Véu, Não, grinalda, não tudo aquela precisa. coisa que dá muito dinheiro aí, e que é o sonho de muitas mulheres. Eu não estou falando. Exato. Quer fazer? Faça. Nossa, eu sou super... Adoro. Pode me convidar que eu choro em todos. Eu ia falar, pode convidar. E outra coisa, está disposto a morar junto? Então, ali vai ser dividido tudo. Mas, se está disposto a morar junto, é porque se identifica, quer estar junto, ama. Até então, se quer ficar junto, ama. Né? Porque para morar com uma pessoa, você tem que amar muito essa pessoa. E se você ficar fazendo teste, você vai descobrir que é difícil a convivência, você não vai querer ficar. Vamos lá. Exatamente. Vamos ser sinceros, que não é simples morar com alguém. Seja não é um teste, marido, seja os filhos. Não é um teste de laboratório. Casamento. Não é um laboratório. Real. Né? Não é um reality, não é um BBB, não. É um relacionamento, juntou, foi para a mesma casa, oficializa isso. Quem ama Mulher, cede o sobrenome, né? Deixa eu te falar. Se o homem não está querendo colocar uma aliança no seu... Não é só pegar a aliança não, tá, gente? Comprar uma bijuteria e falar que ainda... Depois você vai avaliar, nem é ouro. Pegar e enfiar no seu dedo e falar que está casado, não. Requer o papel assinado. Exato. Isso é casamento. E Sabe isso é uma demonstração que a pessoa está séria com... Isso é o meu raciocínio, tá, gente? Se você chegar no meu escritório, eu não vou fazer esse juízo de valor. Eu estou falando o que eu até falei outro dia, que eu quero falar sobre isso para as pessoas entenderem. A Bíblia está nos resguardando. Sim, é uma verdade. E é uma coisa, se a pessoa não está querendo lá assinar um papel, ela está declarando, para mim já está declarado que ela não está se comprometendo a esse relacionamento, a dar o melhor nesse relacionamento. Então, para que você vai gastar 1 ano com essa pessoa? Não, aliás, 2 meses com essa pessoa. Exato. Sinceridade, maquiagem é muito caro. Roupa íntima é muito caro. Ser mulher é muito caro, né? Ser mulher é muito caro. Só pode ter mulher quem tem condições de ter uma mulher. Então, assim... Mas hoje eu vou só abrir um parênteses. Existe contrato de namoros, tá? Pois Porque, assim, igual eu falei, eu tenho os meus princípios, os meus valores e tal. Mas hoje existe contrato de namoro. Casais que vão morar juntos. E aí, gente, existe contrato. Tudo é formalizado através de contrato. Para deixar claro que mesmo dividindo contas, mesmo dividindo o mesmo local, mesmo tendo, às vezes, até uma conta conjunta, eles se declaram namorados. Eles não querem casar. Eles não têm vontade de ter família. Entendeu? Então, Adriana, eu quero fazer a união estável. Então, tudo bem. Formaliza. Sim. Põe por escrito. Mostre para a sociedade, é realmente isso que eu quero, para depois você não ficar na mão. Para depois, quando aquela pessoa morrer, os herdeiros dele vão falar assim, vocês não tinham, não tinha. Olha que constrangedor. Você falar que realmente era a esposa desse cidadão? Sim. Eu quero falar de uma pessoa que já foi nos nossos encontros, conversa muito comigo, o que aconteceu com ela. E eu queria que você falasse o que, no caso, caberia essa pessoa fazer. Ela é casada, pelo que eu entendi, e não tinha filhos com ele, mas criou os filhos dele. O dela, alguém criou ou já era criado, mas ela criou os filhos, conseguiu ajudar ele a ter as coisas que ele tem hoje. Ele, durante esse tempo, já teve problemas com adultério, ela já perdoou, tal e tudo. Foi nos encontros da gente, casamento firmado na rocha. Depois
voltou, fez as mesmas coisas. Por final, a pessoa perdoou de novo, tal, continuou o relacionamento. Mas, em uma certa altura, ele pediu para que, se ela amasse ele mesmo, ele queria ter certeza que ela amasse ele. Uma prova de amor. Uma prova de amor. Gente, quer uma prova de amor? Assista o filme. Pega o filme e passa para ele. Vamos assistir nós dois aí. Tem esse filme? Uma prova de amor? Não, fala e volta no caso aí. Assista o filme, mas não faz prova de amor assim, não. Assina esse papel aqui, abrindo mão dos direitos. A pessoa falou, mas eu queria que ele visse que realmente eu estava ali por amor. Ele que errou e ela que tem que provar. Ai, aí, além de tudo, eu estou falando eu falaria para essa pessoa, olha, você adulterou já não sei quantas vezes. Eu tenho que conviver pensando que você realmente quer melhorar, porque você não melhora. Uhum. Então, eu vou deixar para você também, para você refletir, eu não vou assinar esse papel. Por quê? Eu quero que você entenda que você está fazendo comigo, assim, eu perdoei, não, ele parou, não. Né? Então, você vai ficar também pensando, será que ela me ama? Ela não assinou o papel. Porque eu não ia assinar esse papel. Mas essa pessoa assinou o papel, Adriana, abriu mão. Aí, abrindo mão disso tudo, passou-se um tempo, o cara deu um tempo para ela tirar as coisas de dentro de casa, que quando ele voltasse da viagem, ela não estava mais lá. Então, o que ela poderia fazer a partir do momento que ela abriu mão, não pôde trabalhar mais, teve que olhar os filhos, assinou o papel, porque queria provar. Gente, mulheres, não sejam tão sentimental. Se vai ser sentimental... Tem que ver até em que circunstâncias que ela assinou esse papel. Se você for sentimental, seja sentimental você mesmo. Pensa assim, por amor você mesmo, não faça isso. Então, no caso, o que ela poderia fazer? Porque ela ficou sem casa, não é uma pessoa nova, né? Acho que deve ter mais ou menos a minha idade, ou quase a minha idade, porque eu estou com 53 anos. Imagina eu, com 53 anos, ter que voltar, né? Eu já fui sacoleira, já fui... Voltar ao mercado de trabalho é difícil. Exatamente. Mercado de trabalho, que é competitivo demais. Cada vez mais eles querem meninas novas, né? E tudo. E saiu de casa, teve que ficar, não sei se foi com amigo ou com parente. O que ela pode fazer? Vamos lá, né? Eu não sei que tipo de documento que ela assinou. Teria que ver se esse documento tem validade, se fez da forma correta, se foi registrado em cartório, como que foi feito isso, qual que é o regime de casamento, são detalhes que eu preciso saber. Mas vamos partir o seguinte, ela pode ter sofrido uma coação, a gente pode tentar anular nesse sentido, né? Para falar, olha, eu sofri pressão, que se eu não fizesse, né, ele tentou me coagir, existem essas questões que podem ser questionadas, né? E a forma de doação, porque o brasileiro ele tem uma capacidade, não, mas eu dei de boca, isso não deu nada, existe uma formalidade, existe cartório, existe a maneira correta, existe o regime de casamento que ela está, mas assim, minha fala se o homem falar assim, você vai para fora agora, medida protetiva, tá? Porque muitas vezes, eu imagino, um homem que chega a fazer isso, deve ser um relacionamento que só Jesus, vamos pôr assim. Então, medida protetiva e, se te pôs para fora, reintegrar ao lar. Porque qual que é a ideia? A mulher está usando disso de forma errada? Depende. Porque se ela é a parte mais fraca da relação e ele coage ela, ele faz violência psicológica, porque às vezes eu falo, nunca me bateu, mas diz que eu sou isso, aquilo outro, que eu sou incapaz, que eu sou isso, são violências psicológicas, né? E além de que, pela idade que você me relata, existe a possibilidade de pedir uma pensão para ela, sim. Tá? E no caso, ela ainda colocou que, por exemplo, olha, você pode até permanecer aqui dentro da casa, mas eu vou ter outros relacionamentos e não estou me comprometendo a ficar com você de volta. Divorcia, vamos formalizar isso? Aí é tipo assim, eu vou lá fora, namoro, mas tenho você aqui dentro.
Aí você está aqui comendo, lavando, passando, cuidando, mas você está aqui dentro. Olha que coisa linda. Cada louco nossa. com a sua loucura. Não tem pessoas que se sujeitam e falam tudo bem. Não falaria para fazer isso, mas é uma escolha dela, né? Aí, no caso, ela teria que procurar uma advogada. Sim, Procura a sentar, doutora pode Adriana. me procurar, tá? Pode Ela conversar vai comigo. ser orientada. Para orientar, porque muitas vezes, gente, Que ela a gente precisa dos detalhes, né? não consegue- Pela E, às vezes, a inteligência pessoa dessa precisa de- pessoa, eu acho que esse papel deve ser, sim, comprovado mais no sério, cartório. né? Aí tem que olhar, porque a gente fala isso sem documentação, eu não consigo fazer uma análise profunda, mas eu sempre falo com as pessoas, senta e escuta o advogado. Às vezes, e aí é normal, tá, gente? Eu vejo a mulher vem, aí daqui um ano ela volta, porque ela tenta recuperar o casamento, ela tenta dar certo, mas pelo menos ela já tá orientada. Porque aí ela já sabe o que ela vai fazer, o que tá Sim. certo, o que tá errado. Se eu sair, abandono de lá, se eu não sair, sabe, eu vou poder falar, olha, você pode sair e aí entrar com ação na justiça logo em seguida, não tem problema, e eu vou poder orientar essa pessoa da melhor forma que ela vai tomar, né? Ela vai tomar as decisões dela, mas a orientação é o melhor caminho. Se você estiver orientado, você vai tomar as melhores decisões. Até mesmo que esse sair de casa, talvez seja até para se prevenir a questão de vida, né? Exato. Sobrevivência. Muitas vezes eu falo para a mulher, olha, sai, depois você pede a medida, ou vai para outro imóvel. Teve uma que eu orientei assim, foram quase 2 anos orientando ela até ela tomar atitude. Eles tinham 2 imóveis, eu falei, vai para um imóvel, vai para o outro imóvel. Ah, mas é porque eu não gosto de ir lá isso. Vai para o outro imóvel, assegura que ele não vai vender, porque ele queria vender. E aí, quando ela saiu orientada, ela saiu empoderada, ela saiu com decisão. É isso que eu ia te perguntar. E aí ela saiu, assim, claro que dentro dela, ela me manda mensagem, mas ela conseguiu ir morar neste outro imóvel. E ela, o que eu faço se ele fizer alguma coisa? Polícia. Nesse caso é polícia. Mas aí acabou o quê? Como ela botou banca pra ele deu uma afinada. Entendeu? E aí hoje ela tá no imóvel, vai começar as discussões, mas assim, hoje ela tá no imóvel, ela tem onde morar. Né? Ela não vai ficar na rua e ela não vai perder patrimônio, né? Porque ele tá com um imóvel, ela tá no outro, e tá tudo certo por enquanto. Adriana, é fantástico o seu trabalho. Obrigada. Achei muito proveitosa a conversa. E eu queria te perguntar, você falou a palavra empoderamento. Eu queria te perguntar se você percebe, você já teve... eu sei que você é remunerada pelo seu trabalho, mas tem coisas que o dinheiro não paga. Não. Você já sentiu, assim, depois de uma conversa, de um direcionamento, a mulher sair, assim, mais empoderada, com a autoestima resgatada, sabendo a direção a tomar? Você percebe isso no seu trabalho? Percebo. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Porque eu preciso de dinheiro, óbvio, não vou Claro. ser hipócrita, preciso muito, que eu sou muito cara. Os Eu já boletos sou. estão chegando. Mas é muito gostoso. É uma coisa que... Eu vou só contar um breve caso. Por exemplo, Sim. um dia eu acompanhei uma mulher na delegacia. Ela era agredida pelo irmão. E ela era cristã. Era até um outro local que eu estava trabalhando. E aí ela virou para mim e falou assim... Quando que o meu sofrimento vai acabar? Quando Deus vai acabar com isso? E eu falei com Deus que eu queria... além de ser advogada, sabe? Eu sou primeiro chamado. cristã. Isso. E eu quero... Não é as pessoas pensarem, eu vou lá no escritório dela, ela vai ficar pregando. Para mim, não é isso. É poder levar paz, é poder levar algo para a pessoa muito além Amém. de como advogada. E aí eu falei assim, Espírito Santo, tem misericórdia de mim, o que eu falo para essa mulher? Sabe, na hora eu não sabia, e depois eu falei assim, não, Deus quer esse sofrimento acabe hoje, porque tem a lei dos homens para te guardar. Sabe, e depois que tirou esse irmão agressor e tal, ela voltou no escritório, assim, maquiada, e toda bonita, e feliz, Que e legal. fez um... Aí eu tava acompanhando ela no Instagram, e ela fez uma série de fotos profissionais, e assim, eu fiquei muito feliz, muito, porque é para muito além daquele dia que ela me pagou para ir lá, é ver ela bem, sabe? E ver, assim, uma pessoa cristã, e as mulheres cristãs sofrem muito. E eu percebi que é algo que eu queria trabalhar. Posso trabalhar com qualquer pessoa, gente, sem problema nenhum. Mas vai muita mulher cristã no meu escritório, até por eu ser cristã. E é bom tirar esses mitos, essas Sim. mentiras que é falado para elas, esses medos. E como cristã, falar assim, olha, eu sei que quer passar por um divórcio e depois fica tudo bem, muito melhor do que antes. E, Adriana, o Divaldo fez uma pergunta. No começo, ele leu para você.
sobre o pastor orar, eu costumo falar isso, pelo que eu te conheço, não vai ser menos que isso também. O pastor falar, não, você tem que orar, que nós temos que ser submissa, que nós Mulher temos que ser sábia, que nós temos... Engraçado, né? Na hora que a gente tem hora que a gente é um vaso mais frágil. Aí, nessas horas, a gente tem que ser o pilar. Então, assim, é muito difícil. Mas, assim, Edivaldo, eu vejo o tanto de mulher que me liga, mas, assim, me liga chorando, desesperada. Eu me arrependo muito de não ter feito direito. Sério. Mas eu tô aqui. Ainda. Eu vou indicar para você. Eu estou aqui. Tá, gente? A partir de agora, vocês vão me procurando, eu vou indicar a Adriana, porque eu gosto de indicar mulheres fortes. Então, obrigada pelo forte. No caso dela, é sobre família. Então, eu recebo muito. Edivaldo vê, ouve. Ele me ouve falando. Fala assim, e do lado. Se Edivaldo fizer isso comigo, minha filha, eu saio... porque o pastor falou assim, não sai da sua casa. Eu faço não, que eu ajudo a Alessandra. Olha, não sai da sua casa, seja uma mulher sábia, seja uma mulher submissa, pague o preço, vai para monte. Eu não vou fazer isso, não. Quem veio aqui pagou as coisas já por mim foi Jesus. E pagou por ele também. Se não entendeu isso, problema dele. Eu vou dar um recadinho para os pastores. Para os pastores, o que eu falei. Falei para ela assim, e para o seu pastor, você sai da igreja já orando, pedindo direção para outra igreja. Depois, nesse intervalo, que você vai estar orando e caminhando, você passa numa delegacia, porque você está sendo agredida, já faz uma denúncia. Ele lá vai te indicar alguma coisa. Se não te indicar, já procure a Adriana, que ela já vai te falar o que tem que fazer. De repente, você realmente tem que sair de casa por causa da sua vida. Nós temos que entender que, primeiramente, antes de dar amor, alegria e o casamento continuar, a sua vida tem que existir. Então, a gente resguarda pela vida. Falo que tem que denunciar, sim, homem que agride fisicamente, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente. Tem que denunciar, sim. Exato. A pastora é destruidora de casamento. Não sou, não. Eu sou pró-vida. Não, quem destruiu foi esse homem. Meu recado para esses pastores, assim, não é que o pastor tem que falar para a mulher divorcia, porque é uma decisão dela, né? Vamos colocar assim, nem eu posso falar ninguém isso. Ninguém pode falar. Né? Você tem que fazer. Mas, assim, na minha igreja, resguardar a vida, assim, na minha igreja, eu tenho a liberdade, já fiz palestra sobre Maria da Penha num congresso de mulheres. Que foi até pro canal do YouTube e tal. Então, lá a gente tem essa liberdade de falar. Então, meu recado com esses pastores é que eu faço esse tipo de palestra até para liderança, para vocês saberem o que vocês fazer. Para vocês começarem a identificar o que é uma briga por causa de uma toalha molhada em cima da cama, que não precisa de divórcio por causa disso. O que é um homem agressor. Que oprime essa mulher. Eu vou orar. Se você falar para mim, eu quero orar, ora, irmã, ora mesmo, tá tudo certo. Mas enquanto Deus está restaurando o seu casamento, ele não precisa de deformar a sua cara. As coisas não são assim. Então, para esses pastores entender que existe uma lei, e que se ele faz isso hoje, já tem se ventilado de pastores sendo processados, porque ele fala para a mulher, não, continue nessa situação, cuidado até o que você vai falar. Não é que o pastor vai falar, divorcia, mas indique ir num advogado para ela entender o direito dela. Se ela quer ficar apanhando, gente, infelizmente, às vezes a gente fala com a mulher, dá todos, ela continua lá. Uma decisão dela. Triste decisão, mas é uma decisão dela. Então, pastores, me chama para eu conversar com você, deixa eu te contar o que a lei fala, deixa eu te mostrar o que você pode fazer, traga informação, só isso. Você não vai falar para essa mulher divorciar, não. Você vai trazer informação e até para os homens alertar. Eu acho que essa que é a questão que a gente fala assim, as mulheres discutem entre si e os homens não escutam. Vocês precisam de ouvir que o que você faz é uma violência psicológica. Para você entender, para você parar com esse tipo de comportamento. Então, eles precisam entender que existe um limite. Vocês não são o ser supremo, o ser de luz, o alecrim dourado, que pode fazer o que quer. Né? Então, assim, para esses pastores entenderem. Estou aqui à disposição. Uma vez um pastor perguntou assim, você vai? Eu falei, vou, eu só preciso de transporte. Eu quero contar, eu quero dizer, eu não cobro nada por esse conhecimento, não. Eu faço questão, é bom ver isso que você falou, essas mulheres empoderadas.
Eu já tive cursos que eu fiz um comentário e a mulher mudou o posicionamento dela dentro de casa e o homem mudou. Glória a Deus. Sabe? Porque eu falei com ela, olha, se você age como... Ele é um xureque, se você age como uma Fiona, isso não é uma violência. Ela mudou a fala dele, ele mudou. Entendeu? Então, às vezes, a gente só precisa de levar a informação. E eu tô aqui à disposição para levar a informação mesmo. Sabe? Eu não quero... Não é eu que divorcio ninguém, não, gente. É as pessoas que tomam as decisões. Não adianta, você pode orar, você pode clamar, você pode chorar, você pode jejuar. Se esse homem não quer mudar... E não quer ficar? E não quer ficar, Deus não obriga. Deus não obriga. Deus E quer ninguém restauração, segura. quer. Filho não segura. Não, nada disso segura. A oração não segura. Não, não Então, segura. assim, Infelizmente, mas passa, tá, mulheres? Eu sei que é ruim, é difícil. Passa, tudo isso passa. Você fica feliz, você faz novos planos. Deus te dá. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esse é meu lema. Amém. E pra mim é isso. A glória sou eu, a casa, essa casa aqui sou eu. E Deus tem me dado glória. É o templo do Espírito É o Santo. templo do Espírito Santo, não é outro homem ou uma casa, não é isso, é você, se você ser feliz, sabe? E no Isso caso, é real. ó, Adriana, é igual, igual você falando, você passou por isso, né? Então você pode falar com isso com propriedade. Mas, de repente, a pessoa também volta, igual você falou, e quer ficar ali. Nós falamos aqui sobre o podcast com a... Dependência emocional. É uma dependência emocional. Sim, Toda vez que a trate no pessoa, psicólogo. toda vez que uma pessoa fala, eu estou passando algo no meu casamento, toda vez que eu faço, ó, primeira coisa que você vai fazer, procurar um psicólogo. Sim, eu sempre falo sobre isso. Procura um psicólogo. Procura um psicólogo. Pode jejuar, ir no monte, ir no Pode, círculo de oração, mas é ótimo. eu falei assim, mas vai no vai no psicólogo. 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 Por quê? Primeira coisa que você tem que entender que a prioridade no casamento é você. Se você estiver bem. Se você Eu acredito em restauração, gente. Acho lindo o povo contar. Não foi comigo assim. E aí eu digo para as mulheres, às vezes não vai ser assim. É lindo, gente. Olha que maravilhoso o que Deus faz. Jesus mas a curou outra um monte pessoa de tem que gente, querer. mas Paulo morreu com espinho na carne. Então, Talvez eu me perguntei, por que eu? Talvez precise por isso aqui, ó. Eu posso dizer para outras mulheres, passa, fica melhor, você vai ficar bem. E a vida continua, novas coisas vêm e fica tudo bem, sabe? E Jesus não vai te rejeitar por isso, não. Amém. e de repente você que passa a ser o Arlequim dourado, né? E você tá, olha como é que Adriana, Agora eu adiante. sou o ser de luz. Se as pessoas, vamos reforçar aqui, se as pessoas quiserem fazer contato com você, chama você no direct, Sim. segue você lá no Instagram, @Adriana P.D. Silva. P.D. Silva. Se procurar Adriana Pires, vai achar. Você tem o YouTube também? Você faz vídeos? Eu tenho, mas tá bem mortinho, né? Eu acho que o Instagram eu consigo alimentar e tá com mais... No Instagram ela flui melhor, né? É, tem sido melhor. Pode me chamar lá. Lá também tem o link do meu WhatsApp. Pode me chamar. Adriana, não sou de Belo Horizonte. Não tem problema. Vídeo chamada hoje vem pra isso. Maravilha. Obrigado. Prazer é meu, gente. Foi muito bom te ver de novo. Deus te abençoe. Obrigado pelas palavras. Marcaram a minha juventude. De verdade, foram os meus líderes. A gente se orgulha muito de ver você assim, viu? Criança, conhecemos ela na... Aí falar em orar dá certo, né? Porque quando a gente foi pro encontro, você era criança e vocês fizeram um motim com as mães de me ligarem assim, a ponto das minhas filhas ficavam com ciúme, você lembra dessa história, João? Lembro. Que era para mim e o Edvaldo, pra gente ir pra a sua igreja. Foram, Você né? lembra? Foi. E acabou que a gente depois passou anos. Passou lá por E bom a gente tempo. e a gente foi pra sua igreja. A oração dá certo, gente. Mas não houve violência. Se houvesse violência, Não, eu teria foi por ido vontade. Foi momento de Deus. Espero que você cresça cada vez mais nas suas redes sociais, no seu trabalho, na sua missão. Obrigada. Amém. Amém. E as portas estão abertas aqui para você voltar e a Será gente um prazer. continuar esse bate-papo, porque certamente depois que a gente postar, vão aparecer muito mais comentários. E Você muito vai ter que mais- retornar. Com prazer, gente. Deus te Olha, abençoe, mande um amém. grande abraço pro seu pai, pra Pode sua mãe, deixar. pra família toda, que a gente Só ama enaltecer, muito. gente, que eu aprendi muito com meu pai, tá? Porque às vezes pensa que É. o pastor É bitolado, né? Não. uma família de advogados, né? Meu pai minha irmã né? Mas a gente não é esse 880, não. Tá certo.
No caso, Adriana... Vamos encerrar? Vamos. No caso, Adriana, ela falou, eu vou deixar aqui bem claro. Vocês querem que ela vá à sua igreja? Convida. Ela precisa só que você busque ela em casa. Ou pague o Uber dela. Exatamente. Ela não cobra, né? Mas se você quiser também, né, abençoar a irmã, a gente também agradece e ela vai agradecer também. Amém. Tá bom? Mas vai ser muito bom se os pastores começarem a abrir as portas para esse tipo de... Sabe os encontros de casais? Sim. Péssimo. Leve uma advogada no encontro de casais vai começar a ser melhor. Porque o encontro de casais é ser submissa e ser sábia. E isso não está salvando as mulheres de ser mortas ou agredidas. É verdade. Me desculpa, mas a palavra que eu tenho para hoje é essa. Então, leve uma advogada, porque pastor pastoreia. Advogada vai falar de leis e vai falar também sobre casamento, porque ela já teve, né, um relacionamento. E ninguém, como ela disse, ela não é uma advogada para separar, é uma advogada para resolver pendências que nós não conseguimos. E glória a Deus que nós temos advogadas com cabeça igual a sua, Adriana. Que bom. Deus abençoe que venha mais Adrianas por aí. Amém? Amém. O escritório está crescendo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, você que nos acompanhou Amém. até agora. Fique na paz. Lembre-se que Deus tem um propósito para a sua vida, em nome de Jesus. E você é um ser completo, com Deus e Jesus no seu coração. Amém? Amém. Um grande abraço, até o nosso próximo podcast Minuto com Deus. Deus abençoe. Tchauzinho. Tchau.